Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática e nesse vídeo eu vou resolver uma questão do Instituto Quadrix, certo? Do concurso da Secretaria do Estado do Distrito Federal, né? Para o cargo de professor de matemática. Então, essa é uma questão bem bacana, certo? Sobre a trombeta de Gabriel. Então, para resolver essa questão 68, temos que ler esse enunciadozinho aqui, ó, que diz o seguinte, ó: a trombeta de Gabriel é a superfície gerada no espaço euclidiano, né, pela revolução da curva y igual a x elevado a menos 1. Então, y igual a x elevado a menos 1, a gente tem 1 sobre x, que é essa função. Se a gente colocar ela no plano cartesiano, né, a gente vai encontrar essa função aqui, ó, né? Aí, ó, a trombeta de Gabriel é formada exatamente pelo intervalo de x, que é x tem que ser maior ou igual que 1, começa em 1 e vai até o infinito, né, à direita. Então, ele começa aqui 1, né, e vai até o infinito aqui à direita. E quando a gente tem um giro dessa área aí, a gente forma um sólido, né, em torno do eixo x aqui que ele coloca. A partir dessa definição, julgo índice 67 e 68. A questão 67 eu resolvi no vídeo anterior. É só voltar lá e ver a resolução, né, que ele pede exatamente o volume. Nessa questão 68, ele pede o seguinte, ó: a área da superfície da trombeta de Gabriel. Então, ele quer, né, a área ou a superfície da trombeta de Gabriel, que diz que ela é infinita. Então, ele está afirmando que é infinita e quer que você julgue se é verdadeiro e se é falso. Para a gente calcular a área de um sólido, né, gerado a partir de uma revolução, a gente tem uma formulazinha que é exatamente, ó, S, tá? Ó, cadê minha caneta? Cadê? Aqui, achei. S é igual a 2 vezes π, e a integral definida de a até b, né, que é exatamente aqui o intervalo de 1 até infinito, da função f de x tirada a raiz de 1 mais a derivada dessa função ao quadrado. Então, se a gente colocar aqui, ó, vamos lá. A área será 2 vezes π, né? A integral, né, definida de 1 até infinito, então isso vai variar exatamente no eixo x aqui, de 1 até o infinito. E a função ela é 1 sobre x, né? Então 1 sobre x. Ok. Que multiplica a raiz, ó, a raiz de 1, tá? Mais a derivada dessa função aqui, ó. E essa função é exatamente 1 sobre x. Então vamos calcular essa derivada aqui, ó. Deixa eu apagar essa garrancheirinha aqui para a gente calcular, né, isso daí. Então vamos lá. Então, ó, a gente vai ter o seguinte, ó, que y é igual a x elevado a menos 1. Então, a derivada disso é, ele passa o menos 1 multiplicando, vai ficar menos 1 vezes x elevado, né, a menos 1 menos 1. Então, a derivada de y será exatamente, ó, menos 1 vezes qualquer coisa, vai ficar menos x elevado a menos 2. Portanto, a derivada disso nada mais é do que, a gente pode inverter a base, né, já que o expoente é negativo, então fica menos 1 sobre x elevado ao quadrado. Então, a gente vai ter menos 1 sobre x elevado ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado, d de x. Então, a gente vai ter que a área é 2π, né, que multiplica a integral definida de 1, cadê minha aqui, 1 até o infinito, né, de 1 sobre x vezes a raiz, né, de 1 mais menos 1 ao quadrado dá 1 sobre x ao quadrado elevado ao quadrado dá x elevado à quarta d de x. Então, para resolver isso aqui, a gente tem que pensar no seguinte. Vamos só olhar essa parte aqui, ó, essa parte aqui, certo? Então, se a gente olhar somente essa parte, ou seja, a raiz de 1 mais 1 sobre x ao quadrado não, a quarta, né? X à quarta. Isso daqui, ó, veja que isso daqui sempre vai ser maior que 1. Veja que para todo valor de x ao quadrado, a gente vai ter um valor maior que 1, certo? Mesmo que isso aqui tenda aqui a zero, tá? Ele tende a zero, mas a gente vai ter um valor positivo maior que 1. Se isso daqui é maior que 1, com certeza isso daqui, ó, é maior que ele. Ou seja, a gente pode dizer o seguinte, a gente pode dizer que 1 sobre x vezes a raiz de 1 mais 1 sobre x à quarta vai ser maior do que isso aqui, correto? Ok, então isso aqui vai ser
maior, né? Aliás, vai ser maior do que esse e também vai ser maior também do que o próprio 1 sobre x, né? Porque a gente tem aqui, ó, 1 sobre x multiplicando um determinado valor que é maior que 1. Então, esse daqui vai ser maior do que essa multiplicação aqui. Ele só seria menor, por exemplo, né, se isso daqui fosse menor que 1. Né? Então, a gente teria que implicar que isso daqui seria menor que 1. Como isso daqui é maior, então essa multiplicação tem que ser menor do que esse número aqui. Então, como é que a gente pode pensar nisso? Bom, se a gente tirar a integral de um lado e tirar a integral de outro, ou seja, a integral de 1 ao infinito de 1 sobre x que multiplica a raiz de 1 mais 1 sobre x à quarta, tem que ser maior, tá? Que a integral de 1 sobre integral definida de 1 até ao infinito de 1 sobre x à quarta. E além disso, lembre que a gente tem esse 2π aqui, né? Veja que se a gente multiplicar de um lado 2π e multiplicar aqui do outro lado 2π, a gente não vai estar mudando nessa desigualdade, porque isso aqui continua sendo maior do que esse outro. Então, se a gente calcular, né, essa integral aqui, ó, certo? Definida, e ver como é que ele se comporta, a gente vai ter uma integral aqui que vai ser maior do que essa integral, certo? Então, o nosso desafio aqui é calcular, né, a integral, tá? A integral definida de 1 até o infinito de 1 sobre x eu não sei porque eu coloquei a quarta aqui, mas tem a quarta não, tá? 1 sobre x aqui. Então, d de x, né? Então, eu só esqueci de colocar aqui d de x, né? Deixa eu aqui colocar. Cadê minha caneta? Então, vamos lá, ó. D de x, d de x. Tá? Não tem esse negócio aqui, não. Aí, ó, para a gente calcular a integral de 1 sobre x, a integral de 1 sobre x nada mais é do que... Eu vou colocar um a aqui para a gente... Ó, a vai ser igual, ó. Veja que isso aqui tende ao infinito, né? Então, isso aqui vai ser o limite da integral de 1. Eu vou botar um x tendendo ao infinito. Eu vou botar isso aqui um infinito. Então, aqui a gente vai ter, ó, a integral de 1 sobre x, d de x. A integral, né, de 1 sobre x nada mais é do que... Isso aqui vai ser o limite quando o x tende ao infinito. Né? A integral de 1 sobre x é o ln, né, de x. Então, a gente vai ter, ó, ln de x menos, ó, a ln de 1, né? Então, ln de 1, fecha. Agora sim, a gente pode calcular aqui o limite, né? Veja que isso daqui, o ln de 1 é o que? É zero, né? ln de 1 vale exatamente zero, né? Então, a gente pode colocar aqui zero, ok? Então, a será igual ao limite, né? Quando x tende ao infinito, de ln de x. Então, a gente vai ter que isso daqui vai ser igual, né, ao ln do infinito. E para todos os valores aqui, isso aqui tende, né, ao infinito. Né? Então, a gente vê que isso daqui, ó, é exatamente o que? O infinito. Então, se a gente tem esse número aqui, que é maior do que o infinito, então, né, a gente define que uma coisa maior do que o infinito também é infinita, né? Então, a gente vai dizer que isso daqui é exatamente o infinito. Então, portanto, quando a questão fala a área da superfície da trombeta de Gabriel é infinita, então, sim, né? Essa questão está correta em afirmar que é infinita, porque de fato ela é infinita, porque essa parte aqui é maior, né, do que um infinito, né? E isso tem que ser também infinito, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então, o vídeo de hoje era esse. Forte abraço e veja aí no próximo vídeo.